Oi, 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 boa noite. Boa noite. Vamos ver se estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Agora sim. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Nós acabamos de chegar de um atendimento, né, Thiago? Segunda-feira brava, né? Segunda-feira brava e já chegamos aqui para bater um papo com vocês. A gente tá nessa câmera, lá Ok. atrás. Eu tô olhando pra câmera errada. Eu também tava, por isso que eu percebi. A gente tem que olhar para aquela câmera para falar com o pessoal. Quem aí começou a segunda-feira a 1000 por hora já? Nós dois começamos aqui. Brenda foi em um cliente, eu fui em outro, mas cada um deles com desafios grandes, né? Grandes desafios, né? E sempre se tratando de pessoas, né? E hoje a gente quer trazer uma nossa live 002. Semana passada foi uma live 001. Número 2 E hoje. agora a nossa live dessa aventura maravilhosa de estarmos presentes aqui no YouTube, no YouTube. E agora, hoje eu falei, não, hoje você vai lá comigo pra gente trocar uma ideia com o pessoal e levar um pouquinho do nosso dia a dia e um tema que a gente escolheu porque a gente lida muito com isso no dia a dia, né, Thiago? Sim. E na própria assessoria, né? Sim, A gente verdade. precisa fazer essa comunicação com os nossos clientes, que são normalmente empreendedores, são os donos das empresas, os diretores, e a gente vende o nosso conhecimento, né? Mas a empresa é deles. É Então a deles. gente precisa ter habilidade para conseguir fazer uma comunicação assertiva, passar realmente o que a gente quer e não deixar as coisas se atropelarem, né? Às vezes eu acho que os líderes pecam muito nisso, ou pedir permissão de mais ou de menos, Ou assim, de o menos. meio termo é que é o difícil de você encontrar, saber para que você alinha, para que você pede uma permissão, para que você não precisa. O que você faz, É. né? Até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, o que eu devo ou não fazer, né? Por isso que a gente trouxe esse Esse é o tema nosso aqui assunto hoje, de né? hoje, né? Comunicação assertiva e comunicação, alinhamento na prática, comunicação entre líderes e diretoria. É. Ou líderes e gerente geral, líderes e gerente. É você líder com Com a sua chefia com a imediata. sua chefia né? imediata ou até acima da imediata, né? Como você conduzir esse tipo de conversa aí dentro da sua empresa para que você primeiro, não coloque os pés pelas mãos. Seja Né? ouvido, né? Porque uma das queixas que a gente tem também em alguns clientes, com alguns mentorados, é aquela assim, eu falo, não me escuta. Uhum. Eu falo, Meu não chefe não me compra dá minha ideia, atenção. meu chefe não me dá atenção. Eu falo, e as coisas não mudam, as coisas não acontecem. E da mesma forma que existe a importância de você ter uma comunicação assertiva com seus liderados, também é importante que você tenha uma comunicação assertiva com a sua diretoria, porque o gerente, o coordenador, o supervisor, o líder, ele fica nesse sanduíche, né? Sim. Você tem que Vem falar de bem com o cima seu e vem de chefe e com a baixo, sua vem de equipe, cima né? e vem de baixo. O que você recebe de cima, você não leva para baixo, o que você recebe de baixo, você não leva para cima. Você tem que ser um filtro, né? Assim, você não pode transmitir da mesma forma que você recebe, né, a comunicação da sua liderança, da diretoria, para a sua equipe. Quer dizer, você tem que digerir um pouco aquilo, guarda um pouquinho para você, passa de uma forma um pouco mais mastigada, um pouco mais suave, né? Como você é um cargo de liderança, naturalmente você tem assim a predisposição e realmente a função de receber coisas mais diretas. Não tem Sim. muito mimimi com você. Você tem a diretriz tem que ser clara para você. Agora, na hora de você passar para a sua equipe, você tem que ser mais maleável ali, conduzir de uma forma mais suave. Agora, eu acho que a gente pode começar, Brenda, falando de como ter essa comunicação com a sua liderança. Uhum. Então, por muitas vezes a gente observa profissionais, e isso já até aconteceu comigo e com a Brenda, com uma comunicação muito emocionada, muito No feeling, baseada no no achismo, sentimento. baseada na emoção, né? E você como líder, você tem que entender que todo tipo de posicionamento, comunicação,
alguma ação que você vai fazer tem que estar baseada em análises, em números. Tem que existir algo que está te ancorando para você querer tomar aquela decisão, sugerir o que você está querendo sugerir, ou fazer mesmo que seja um comentário com a sua liderança. Porque, gente, imagina o seguinte, você como líder já é uma pessoa ocupada, todo líder é ocupado. Uhum. O seu chefe, ele é muito mais ocupado que você. E com assuntos que têm uma dimensão maior. Então, se você é um supervisor, o seu chefe é um gerente, ele tem outros supervisores além de você, então assim, ele tem outras áreas, a capacidade dele de gestão tem que ser maior. Então, assim, o HD dele está sempre muito ocupado. Então, quando você vai falar alguma coisa com ele, você tem que estar baseado em números, em dados. É aquele negócio, você não vai levar uma conversinha de corredor pro seu chefe. Falar, chefe, porque eu ouvi não sei o quê. Me contaram isso, isso, né? E daí? Ouvi falar que Tipo, isso. Isso só te mostra muito contaram, amadorismo, né? você ouviu falar, e aí, o que você fez com isso antes de você ir conversar com o seu chefe? Então, você tem que apurar fatos, ver se existe veracidade naquilo, entender se precisa ser tomada alguma decisão. Se for só uma fofoca, deixa o barco correr. Agora, se tiver algo que seja realmente necessário de ser feito, né? aí você avalia tudo e já leva para ele uma condição. Fala, está acontecendo isso, eu entendo que a gente precisa tomar uma atitude com um funcionário tal, ele fez isso, isso e isso. Apurei isso e isso. Então, eu entendo que a gente precisa fazer uma advertência, trazer para conversar, ou mesmo sugerir um desligamento, mas sempre baseado em fatos e dados. Tem um fato curioso que aconteceu comigo na minha carreira, lá atrás. Eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa tinha uma colaboradora que a gente era pau a pau, assim, sabe? A gente não era par, mas sabe daquela expectativa, assim, de receber promoção? Na corrida. Estamos na corrida. A gente era pau a pau, assim. Uhum. Só que ela tinha... Eu sempre emocionada, né? Eu sou da emoção, gente. Eu sou pessoa, eu sou humanas. Nessa época eu ainda era mais. E aí, por exemplo, a gente ia para alguma reunião estratégica com a diretoria. Naquela época eu tinha o quê? Sei lá, uns 25, 26 anos. Eu já participava de reuniões estratégicas. Mas eu não tinha essa maturidade, né? E aí eu chegava lá baseada no sentimento, no feeling. E aí toda vez que eu falava alguma coisa, que era a minha vez de falar na reunião, assim, ter algum tipo de posicionamento, eu não tinha fundamento. Por mais que era certo o que eu estava falando, até porque, né, a gente que é de humanas, a gente tem muito esse feeling. Por mais que era certo, eu não tinha fundamento. Não estava embasado. Aí, ela, como não era boba nem nada, sabe o que ela fazia? Se embasava, fundamentava, me questionava, me revidava. E aí eu nunca tinha certeza daquilo que eu estava falando. O que acontecia? Ela te roubava seu... Ela crescia em cima de uma deficiência profissional minha, que eu não me preparava com dados e análise para fundamentar aquilo que eu estava falando. E aí adivinha quem recebeu a promoção? Ela. Óbvio. Né? Óbvio que foi ela que recebeu a promoção. E eu aprendi muito com isso, nesse sentido, sabe? Eu custei a enxergar isso na minha carreira. Eu custei a enxergar a importância de se... Fatos e dados, exatamente, números. De se basear em dados, em números e ter na ponta da língua aquilo ali que você está falando. Custei a aprender, mas depois que eu aprendi... Hoje, na consultoria, né, na assessoria, a gente usa muito isso. Inclusive, o tempo todo, né? O tempo inteiro. A gente não pode propor nada para um cliente, a gente não pode propor nenhuma mudança para um liderado, a gente não pode propor nenhum treinamento se a gente não tiver baseado em dados e informação. Na assessoria, junto aos nossos clientes, a gente vende ideias o tempo todo. Então, a gente está analisando os números, entendendo o que pode ser feito, né, de melhor, e aí vende essa ideia para o nosso cliente. Então, da mesma forma, vocês têm que pensar nesse sentido, de vender ideias baseados em performance, baseado em indicadores. Quando for alguma questão de conflitos, né, gestão de conflitos, baseado em fatos, e não no achismo, naquela questão pessoal, assim, o que aconteceu, quem falou o quê, né,
colocar assim o preto no branco, para você ter uma conversa de alto nível com o seu chefe, uma conversa madura. Né? Uma conversa que não é porque eu fiquei sabendo, é porque eu estou achando que as vendas desse mês está acontecendo isso. Não tem que achar. Você tem que saber o que está acontecendo, como é que estão os números, as tendências, os indicadores. Estuda isso, busca relatórios, né? Busque elementos para embasar, para calçar aquele seu argumento, aquela sua teoria que você está colocando ali junto com o seu chefe, com o seu diretor, com o proprietário da empresa, que seja. E como isso, né, aumenta a credibilidade do liderado, né, do gerente, da pessoa. Aumenta a credibilidade, aumenta a confiança do diretor para com ele, aumenta o profissionalismo, ele sai do amadorismo, só do achismo, de ficar ali só gritando, não, estou falando, estou embasado, está acontecendo isso. É como se... É outro nível de profissional, né? É outro nível. A gente falou sobre isso, estou lembrando que a gente falou sobre isso sem ser esse final de semana ou anterior no workshop que a gente fez, que é a diferença do líder para o gestor. A junção dos dois é imbatível, mas o líder é aquele cara que cuida do ambiente, cuida das pessoas, é o cara humano ali que consegue fazer com que as pessoas façam por ele qualquer coisa. E o gestor é aquele cara que consegue entender os números, os indicadores, a performance. Sim. Então, você, para ter a conversa com o seu chefe, você precisa ter esse quê de gestor, esse quê de entender os números e trazer performance, trazer fatos e dados para ele. Então, eu acho que é... Quanto mais você faz isso, quanto mais você aproveita o tempo de conversa com seu gestor, com seu diretor, com dados e informações baseadas em análises, mais você cresce dentro da empresa. E vou falar outra coisa que você vai concordar comigo. Quantos líderes você conhece que faz isso? Poucos. Pouquíssimos gestores, gerentes, coordenadores, supervisores fazem análise de dados. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla com os nossos mentorados, né, Thiago? Você vê que as pessoas estão indo para onde o rio está tocando, ou para onde que ele já tem uma tendência natural, que ele gosta daquela, então vou fazer isso, mas não está analisando friamente os números, né? Isso, exatamente. Então, assim, já é outro diferencial para você se destacar quando você tiver uma conversa, igual a minha colega fazia antes. Gente, não é difícil. Vou estudar, o que eu tenho que fazer? Começa pelo básico. É o básico. Você perceba qual assunto que você vai ter que tratar numa reunião, ou qual assunto que você quer tratar com o chefe. E aí, dentro daquele assunto, você fala, cara, o que isso aqui está trazendo para a empresa? Que tipo de ganho, ou perda, ou tipo de risco? E aí tenta quantificar um pouco. Falar, aqui nós precisamos fazer uma ação porque o faturamento ele está baixo. Qual que é o risco da gente deixar o barco correr desse jeito? Nós vamos fechar em tanto. Então a tendência, chefe, se a gente continuar no ritmo que a gente está de faturamento, nós estamos na segunda semana. Se as outras 2 semanas for assim, nós vamos fechar em X e a nossa meta é X mais 50%. Nós vamos ficar bem abaixo da meta. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí você já busca saber o que pode ser feito. Fala, a gente pode fazer uma ação já entregando dessa uma solução, forma. Né? Eu percebi aqui que a equipe ou o vendedor que está mais abaixo da meta é o fulano ou a equipe tal. Então vou fazer um one-to-one com ele, uma conversa, um feedback, entender o que está acontecendo. E já levar soluções, né? Mas em cima de algo que você analisou. Então isso aí traz muito crédito, né, para você como profissional. Essa semana não, hoje aconteceu um caso de o seguinte, uma líder, uma liderada chegou para a líder e falou com ela que acha que o salário dela estava errado. Errado, que ela tinha ganhado menos e tal. E aí, o que essa líder fez? Ela já foi direto no departamento responsável, já falou assim, fulana acha que o salário dela estava errado. Eu não falei nada na hora, sabe? Eu falei assim, eu vou deixar ela quebrar a cara. Porque ela falou, tem que fazer as contas. Ela sabia o que era para ser feito,
Mas ela não fez. Não fez. Preferiu passar para quem quiser fazer. Passou a batata quente pro DP. Passou a batata quente pro DP. O que vai acontecer? O DP vai falar com ela que o salário está certo. E como que ela vai saber se vai estar certo ou se está errado? Como? Porque ela não fez o cálculo desse. Não acompanhou a comissão. Não acompanhou a comissão, não acompanhou o salário, não acompanhou nada. Se fosse eu, hoje, né, na minha versão atual, eu pegaria dado por dado desse salário, venda por venda, para eu chegar lá e falar assim, ó, eu analisei aqui, pode acompanhar comigo o salário de fulano de tal? Eu acho que a primeira coisa seria, como dizer, o ônus da prova. É pedir para colaborador, falar assim, o que você acha que está errado? Por que você acha que está errado? Me mostra suas contas. Sim. Para ver que tipo de conta, de onde está vindo essa desconfiança dela. Dificilmente o liderado vai ter essa mentalidade. Ele vai ver que ele recebeu menos do que a expectativa dele e vai atrás de quem vai dar a resposta para ele. Então, o líder que tem um pouquinho de mentalidade acima, ele tem que fazer essa conta. Ao invés de você demandar uma outra área primeiro, né? Não vai resolver, entende? Não vai resolver. Até porque a outra área tem 1001 demandas. É prioridade para o liderado e para a líder, mas talvez não seja prioridade para o DP. Porque ele acha que ele fez certo, né? Então, assim, as coisas precisam ser mais mastigadas. Essa comunicação, ela precisa chegar mais, como fala, mais transparente, mais assertiva, na verdade, né? Para que você tenha credibilidade. Imagina se, por exemplo, ela pega com os dados, ali mesmo ela fala para o colaborador dela, não está errado não, olha aqui para você ver. Lá, pronto. Um plano, alguma coisa, né? Ou se realmente está, ela fez conta, então ela ia chegar no diretor de departamento pessoal dela e ia falar, ó, tá acontecendo isso e tal. Ele já ia olhar para ela com outros olhos. Diferente, né? Diferente. Agora ela jogou o problema, como que ela vai cobrar esse problema de novo? Verdade. Né? Então, essa questão de a gente ter uma comunicação com os nossos líderes, supervisores, gestores, diretores que sejam baseada em dados, fundamentada em análises, adianta meio caminho, né? Sim. Adianta meio caminho, você ganha credibilidade, ganha confiança, ganha você moral, se destaca, realmente. Você ganha moral, porque são poucas as pessoas que fazem isso, né? E você consegue, de fato, vender o que você quer. Você não cansa seu chefe. Isso aí, sempre pensa que ele vai estar mais cansado e mais atarefado que você. Aí você chega para ele com um monte de achismo, até basculando coisa para ele resolver, né? Você chega com os problemas para ele te dar a solução. Não faça isso. Chega com o negócio mastigado, bem calçado em fatos e dados, que ele vai começar a te reconhecer, porque você vai ser um liderado que não cansa ele. Justo. Pega essas informações também, pessoal, para vocês, essa dica, né? Para vocês, assim, de fato, mudar a carreira, né? Porque faz total diferença. Isso aí você realmente dá um salto de maturidade profissional. Né? Justo. E uma outra coisa que a gente queria trazer para vocês também, um outro assunto que a gente enxerga também que na comunicação com a diretoria se falha muito, é a falta de alinhamento, né, Thiago? Das suas ações. Ou você alinha muito, ou você não alinha nada. A gente tem um case na verdade é um caso, né? Não é um case, de um líder em um projeto nosso, em que ele é um líder mais maduro, né? Sênior. Ele é um sênior. E aí, a gente iniciou um projeto com ele e a gente colocou todas as diretrizes do projeto com ele. A consultoria e a diretoria da empresa. E aí colocamos, como ele é um profissional sênior, não houve um acompanhamento assim tão de perto, né? Tipo, semanal, foi pra mensal, foi pra rua e foi fazer acontecer. Montar equipe. E aí o resultado não estava vindo, né? Como a gente imaginava que ia acontecer, não estava vindo. E aí a gente foi fazer uma reunião de alinhamento com ele. 6 meses depois, demoramos. A gente confiou demais nesse sênior, né? Confiamos demais. Confiamos demais. E aí a gente foi fazer essa conversa de alinhamento com ele. O plano que a gente tinha passado para ele, por livre e espontânea vontade, ele simplesmente mudou a rota.
mudou de forma estratégica. A gente tinha falado para ele por um caminho, ele pegou e foi por outro. Dentro da visão e do que ele falou para a gente, dentro da concepção dele, o plano dele era ótimo, mas estava totalmente desalinhado Como da estratégia da empresa. empresa. Justamente. E foi uma falta de alinhamento dele. Ele quis surpreender, quis fazer o melhor, mas saiu daquilo que tinha sido solicitado para ele. E o pior, o resultado, né, no caso dele é faturamento, venda. O caminho que ele escolheu não trouxe o resultado tão rápido quanto ele esperava. E na percepção da empresa, na percepção da estratégia, esse resultado seria colhido muito mais rápido se tivesse ido pelo caminho que a gente falou, exatamente. Aí o que aconteceu? Traz o cara e fala assim, vamos recomeçar do jeito que a gente quer. 6 meses. 6 meses depois. Então, assim, foi um desgaste muito grande para nós como consultoria, para diretoria. Sim. E para ele algo que também é desgastante, né? Um cara sênior tomou um puxão de orelha porque fez algo que ele teve uma autonomia de fazer algo e ele ultrapassou a barreira, ele quebrou isso, né? Ele não tinha essa autonomia para mudar a estratégia. Porque a estratégia da empresa não mudou, continua sendo a mesma, e a percepção que a empresa tem dele hoje é que ele não está entregando o que ele poderia entregar. Justo. Talvez se ele tivesse alinhado lá atrás, tipo assim, com 1 mês, 2 meses de trabalho e chamado a empresa para falar assim, não, deixa eu falar, esse plano que vocês estão fazendo aqui, estou com essa e essa dificuldade, posso tentar com esse caminho aqui? Porque esse caminho aqui, eu estou vendo que vai ser melhor. E aí a gente ia discutir ali na mesa, a gente ia levantar alguns pontos, mas se ele tivesse tido a atitude de defender o ponto de vista dele, não só executar, talvez hoje a imagem dele, por mais que ele seja um cara competente, um líder sênior, estaria melhor. Né? A confiabilidade dele na empresa estaria melhor. Mas a imagem que tem é que o cara faz o que ele quer. Isso aí. E isso é muito ruim, né, para qualquer profissional. Assim, esse alinhamento com as diretrizes da empresa é algo fundamental para o seu sucesso. E uma coisa interessante, o caminho que ele escolheu não é um caminho ruim, né, Thiago? Só não é o que a empresa gostaria que fosse. Só não é o que a empresa gostaria que fosse. Dentro da visão dele, ele estava fazendo o melhor. Isso, como eu disse no começo, é uma linha muito tênue entre você pedir benção para tudo e você sair fazendo, achando que tem autonomia para fazer tudo e sair executando coisas sem o devido alinhamento. Então, entender onde está essa autonomia, o que você simplesmente avisa que está fazendo, o que você pede permissão para fazer e o que você simplesmente vai lá e faz, não precisa nem falar que você está fazendo, é algo que você tem que ter muito claro, né? Sim. Na sua cabeça, para você conduzir a sua liderança e ser enxergado como um líder que está alinhado ali, que está alinhado com a empresa. Que sabe que precisa seguir alguma coisa, né? Algo, né? E isso, eu sempre fui da antecipação, né, Thiago? Sempre fui... Eu sou mais, como se diz, mais arrojado. Mais executora, assim, nesse sentido, de tomar a iniciativa. Eu gosto, às vezes, de fazer e apresentar resultados, mas tem um limite nisso também, né? Então, assim, como é natural de ser, né? Eu e Brenda somos profissionais diferentes. A Brenda, ela tem uma estratégia de sempre alinhar o que ela está fazendo, então ela vai deixando os nossos clientes sempre a par, falando, estamos fazendo isso, conduzindo isso. E eu vim de uma outra escola, né, uma iniciativa privada, e tenho me adaptado mais ao estilo dela junto com os clientes. Então, eu tenho feito mais isso, né? Até por uma dica que você me deu de estar antecipando e alinhando os clientes do que a gente vai fazer, quais são os próximos passos. Chega no final de um atendimento, faz um resumo, manda para o cliente. Chegou para o atendimento no outro dia, fala, hoje o plano é fazer isso, isso, isso e isso. Então, isso evita muito desgaste, de você estar conduzindo por um lado e o cliente, né, no nosso caso, entender que não é aquilo que ele quer. Então,
E tem como fazer isso de forma suave, Tem. né? Sem ficar pedindo, será que eu posso fazer? Não. A gente que algo está você na vai operação todo dia, conduzindo. da mesma forma que você aí está todo dia fazendo a mesma coisa dentro do seu setor, dentro da sua área, você consegue enxergar 1 milhão de soluções boas que você mesmo poderia implementar, que você mesmo poderia executar ali para fazer o resultado acontecer. Porém, quem está de fora, né, seja o seu chefe, seja as pessoas que são suas lideradas, elas não estão no mesmo contexto, não estão na mesma página que você. Então, se você não atualiza elas do que vai acontecer, ou dos planos que você tem, ou dos pontos de melhoria que você vai propor, e simplesmente executam, elas podem ter diversas interpretações, né? Diversas interpretações. E isso para o líder é algo que ele tem que ter muita maldade no seguinte sentido de fazer essa antecipação mesmo, porque senão ele acaba executando. E aí ele executa, um liderado fica sabendo, de repente ele conta para outro, que conta para outro, chega no ouvido da diretoria totalmente distorcido por outra pessoa, aí a diretoria tem que ir atrás de você para perguntar: o que está acontecendo? O que você está fazendo? O que você fez? Né? E não tem assim, é muito ruim quando você faz alguma coisa, você tem uma iniciativa de fazer alguma coisa na empresa e você tem que desfazer aquilo. Sim. Porque você quebrou um limite de autonomia, né? Você toma uma chamada da sua liderança e você tem que voltar atrás. Então você perde a moral, tanto com o seu chefe quanto com a sua equipe, quando isso acontece. Eu preciso, supondo, se fosse um coordenador de vendas, né? Isso acontece muito, galera, muito. Coordenador de vendas quer abrir uma região nova. Aí... Não alinha, né? Com a logística, com nada. Aí ele quer abrir uma região nova, isso é clássico. Aí ele quer abrir uma região nova, tá lá no campo, quer vender. Aí começa a atender um cliente que está a 50 quilômetros da cidade onde a empresa faz entrega, por exemplo. E aí ele acha que 50 quilômetros para a empresa a mais é perto, é rapidinho. Mas, na verdade, o plano da logística, do diretor de logística, já é traçado para aquele limite territorial. Para reduzir o custo por quilômetro rodado. Para reduzir o custo. Aí o cara vai e vende R$450 naquela cidade que está a 50 quilômetros de distância. Aí o caminhão tem que andar 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar, além da rota que ele fez para ganhar 400, para vender R$450. Dá 100 quilômetros. Isso se paga? Não paga, gente. Caminhão nenhum anda 100 quilômetros para vender R$450. Isso tem que ser alinhado. Eu já saturei aqui a minha área. Tem uma cidade estratégico, próxima. Né, é estratégico, envolve exato. Várias áreas. Exato. Tem uma outra cidade aqui próxima que eu tô vendo possibilidade. Cara, bate um telefone, liga na logística, liga para a diretoria, eu tô vendo isso, o que vocês acham? Posso avançar? Não posso? Continua aqui mesmo? Vai ficar mais caro? Não vai, né? Não toma. Esse é um tipo de autonomia que não está nas suas mãos, porque envolve muitas outras áreas, né? Sim. Uma outra coisa, por exemplo, que não está nas suas mãos 100%. Quero contratar, quero demitir. Você precisa alinhar, né? O orçamento da empresa, né? O custo da empresa, ele já está dimensionado. Sua área já está dimensionada. Você está sentindo essa necessidade que precisa de ter mais um funcionário? Primeiro, faça a parte analítica, o dever de casa. O que esse cara vai fazer? Por que você precisa dele? O que sua equipe está entregando? Por que você precisa de mais uma pessoa? Então, esse é um para-casa. E você vai lá e vende essa ideia para o seu chefe. Para o seu chefe, exatamente. Se você quer demitir, você não vai chegar lá e falar assim, eu quero demitir o Thiago. Não, você já vai construindo o raciocínio, Thiago, esse mês não foi bem, estou analisando ele aqui, como é que ele vai ir o mês que vem. Thiago já vem de 3 meses com baixa performance. Já faltou 2 vezes mês passado, mês anterior teve 2 atestados, ele já formalizei uma advertência verbal, já formalizei uma advertência por escrito. Sim. Então, assim, você chega com os fatos e dados de uma história para falar, eu entendo que é o momento da gente fazer o desligamento dele.
Podemos por executar? N motivos. Né? Podemos executar? Posso executar? Autorizado? Beleza, manda brasa. Então, assim, esse tipo de decisões mais estratégicas, né, que envolvem mais setores da empresa, que envolvem o destino de um colaborador, de um funcionário, porque às vezes a diretoria tem outra visão desse funcionário, então você tem que distorcer isso, criar essa realidade para ele. Visões estratégicas como, quero abrir uma região, quero abrir uma área, quero aumentar um pouco o meu espaço de atendimento, quero atender um cliente que não está atendido na área de outra pessoa. Entrar na área de outro vendedor. Né? Não faça isso sem quero pegar o carro da empresa no final de semana para eu sair com a minha família. Tipo, meu carro está quebrado na oficina e o carro da empresa está lá na garagem. Eu posso ir na missa no domingo no carro da empresa? Tem que pedir permissão. Tem que alinhar, né? Já aconteceu, né, Tiago? Várias vezes. Gente, já aconteceu já aconteceu cada coisa. De colaborador em carro da empresa na Blitz. Ser pego em blitz de bafômetro. Final de semana. Tipo, né? Como, né? E ele não alinhou com a empresa que estava usando o carro para fins pessoais, né? Isso é quase justa causa, né? Agora, assim, ó, eu vou falar aqui 3 exemplos de coisas similares que, em um exemplo, você não precisa falar nada, você não precisa pedir permissão. No outro, você avisa que vai fazer. E no outro, você... Nesse você comunica e no outro você meio que pede a permissão para fazer. Então, em relação a reuniões com a equipe, você vai fazer, por exemplo, marcar um feedback individual com o seu colaborador, one-to-one com o seu colaborador. Cara, você não precisa alinhar isso com o seu chefe, não precisa avisar ninguém. É o seu colaborador, você vai marcar a rotina de feedback, sei lá, cada 2 meses você vai chamar, né, cada um para conversar individualmente, você marca o horário ali, 1 horinha e meia, que seja no máximo, conversa com a pessoa e beleza, e segue o jogo. Isso aí você não precisa falar para ninguém, é a sua função, isso é implícito da sua função como gestor. Se você vai querer fazer uma reunião de alinhamento com a sua equipe, 1 vez por semana, 15 minutos antes de começar, no início da jornada, toda sexta-feira, no início da jornada, nós vamos reunir aqui 15 minutos para falar um pouco como que foi a semana. Eu vou passar uma pílula de conhecimento de alguma coisa que está sendo relevante para a equipe e nós vamos fechar com alguém trazendo alguma curiosidade, alguma questão que quiser compartilhar, em 15 minutos. Isso aí você vai alinhar com o seu chefe. Fala, chefe, estou precisando unir equipe, tem várias pequenas coisas que eu preciso treinar a minha equipe. Eu entendo que 1 vez por semana, 15 minutos, na sexta-feira de manhã, é o ideal para isso. Então, eu estou bolando isso aqui, o roteiro é esse, e nós vamos fazer. Tá ok? Beleza. Isso é um alinhamento. Para ele não chegar lá na sala de repente, tá todo mundo lá reunido. Falar, mas cadê a galera? O que está acontecendo? Bora trabalhar. Já aconteceu isso, né? Já aconteceu isso. Bora trabalhar. Ele está sabendo que você vai fazer aquilo, mas você mostra os fatos e dá o porquê de você estar fazendo aquilo. Agora, uma outra coisa, se você quiser fazer um treinamento para a sua equipe que vai durar uma manhã inteira. Então, você vai montar a ementa do treinamento, o que vai ser feito, por que você está fazendo aquele treinamento, que conteúdo que você vai trazer. Você vai ter convidado, se não vai. Se você vai precisar fazer um coffee break, um pão de queijo com café que vai precisar de um recurso extra, esse aí você vai pedir para o chefe. Mostrando fatos e dados, o porquê, o embasamento do motivo que você está montando isso, colocando, eu acho que seria importante para a minha equipe, o custo é esse, nós vamos ficar essa manhã aqui Posso fazer no um dia coffee tal. break? Posso fazer um coffee break para fazer? O que você acha? Podemos fazer? Isso aí é um pedido de permissão. Então, percebe como são coisas similares, mas a magnitude, a grandeza delas, cada uma delas cabe uma postura diferente. Sim. Né? Que tem relação com autonomia. E outra coisa também que é óbvia, mas cabe ser dita, é a intimidade do relacionamento que você tem com o seu chefe. O tanto que ele te conhece, o tanto que você conhece ele, o tanto que você conhece a empresa, a cultura da empresa,
o que é incentivado na empresa, o que é permitido, o que não é tolerado, para você ir medindo esse nível de autonomia seu e entender o que você pode fazer por sua conta, o que você alinha e o que você pede permissão. Justo. Mas você tem que ter esse olhar, né? Você tem que estar despertando esse olhar, essa sensibilidade para você conseguir fazer essa leitura. Conservador. Sim. Né? Sempre. Eu sou conservadora nesse sentido, até porque uma vez eu ouvi, você sempre quer fazer as coisas do seu jeito. Nesse sentido, eu sou um pouco mais ousado. Eu vou tentando esticar meu limite ali, minha autonomia. Opa, peraí, né? Tem uma frase que a gente usa na consultoria, a gente não é dono dessa empresa, né? A gente não é dono. Pode ser qualquer uma das empresas, né, dos nossos clientes. Chega uma hora que a gente fala, a gente não é dono. Isso aqui cabe a gente entender se nós estamos indo no caminho certo. E mesmo que às vezes o próprio cliente vá para um caminho que a gente não considere certo, a gente não é dono da empresa, então a decisão final é dele, né? A escolha final é dele. A gente mostra, a gente fala, entendemos que o caminho não é o melhor caminho, mas você é o dono da empresa. Se você quiser seguir por isso, nós vamos te ajudar a percorrer esse caminho da melhor forma, mesmo a gente não achando que seja o melhor. Então, sempre busque alinhar nesses 3 níveis que o Thiago passou. Aquilo que você vai pedir permissão, aquilo que você vai comunicar, e qual que é o terceiro? Aquilo que você faz sem falar nada. Aquele que você faz sem falar nada. Né? Eu acho que o que fazer sem falar nada é muito que vai do seu próprio setor, da rotina. Né? Da sua rotina de trabalho, né? O que você precisa pedir permissão é que vai sair da rotina do seu trabalho, né? Sim, você vai ter que parar a turma em algum momento, você vai precisar de um recurso extra, você vai impactar uma outra área. Isso aí. E principalmente impactar uma outra área. Né? Acho que é isso, né? Acho que deu para clarear aí. Fazer um resumão? Então, se você quer melhorar a sua comunicação aí, né, com a sua diretoria, primeiro, se baseie em dados e informações. Fatos e dados, performance, indicadores. Justo, né? Seja qualquer assunto. E o segundo, qualquer assunto, verdade. Alinhamentos estratégicos da empresa, né? Alinhe. Não vá fazendo as coisas do seu jeito. Né? Não vai fazendo as coisas do seu jeito, que às vezes você vai ter que desfazer lá na frente e ainda tomar Venda suas ideias. Se elas forem aceitas, você faz do seu jeito. É isso aí. Pessoal, toda segunda-feira a gente vai sentar aqui, né, Thiago? Isso aí, toda segunda-feira esse compromisso nosso para dividir um pouquinho, né, da rotina da assessoria. Acho que esse tema, né, que a gente está trazendo para cá, que é liderança, cara, é infinito, assim, tem muita coisa para ser dito e a cada momento, né, vão surgindo, todos os dias, né, surgem exemplos na nossa rotina. Assim, Estou aqui com um bloco de notas temos aqui, que compartilhar um isso com os mentorados nossos, porque eles não podem errar isso, né? Se a gente já viu isso aqui, a gente tem que antecipar para eles, levar esse assunto para todo mundo estar fera, dominando e evitando alguns tropeços aí que a gente já viu. Então, eu acho que esse é o nosso papel aqui, antecipar isso para vocês, para ver cada um de vocês brilhando aí, né, o mais rápido. É verdade. E a gente está com a comunidade Líder Sem Medo lá no WhatsApp. Deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, vem fazer parte dessa comunidade. A gente faz muitas trocas. A gente está no comecinho, né, Thiago? Sim. Um movimento pequeno ainda. Quem chegar primeiro vai beber água limpa. A gente se vê lá. E na segunda-feira a gente está aqui de volta para falar com vocês, trocar ideia mais sobre liderança sem medo. É não é isso aí. Isso? Obrigada, gente, galera. obrigado. Tchauzinho. Até mais.